Olá, amados de Deus. Que alegria é sempre de estar de novo aqui em contato com você através deste programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que por meio da sua graça Ele pode habitar em nós. Você é convidado a tomar um cafezinho aqui conosco para que a gente analise um pouco sobre o que é a vida espiritual. Nesse terreno, no terreno da vida espiritual, a maneira certa de crescer na estima do alto é decrescer na autoestima. Quanto menos de nós, quanto menos de mim, mais de Cristo. Isto é um princípio, é um axioma. A autoestima, ela me mantém narcotizado de mim mesmo. Eu fico embevecido comigo. Ela é normalmente narcisista e se afoga na sua própria imagem idealizada. Eu sei que hoje se prega muito a questão da autoestima e a gente fica idealizando esta realidade. Quanto mais eu me estimo, mais sujeito fico à depressão. E as coisas que saem fora do meu jeito imaginado, elas se constituem um problema para mim. O meu ego é muito inventado. E quando as coisas não ocorrem como eu quero, eu fico enfesado, fico desconfortável. O pecado tornou-nos caçadores de altares e exibidos alpinistas em busca de picos de notoriedade, de reconhecimento, mesmo nas entrelinhas, mesmo sutilmente. Nós estamos ali à cata de um reconhecimento. A nossa caminhada ofegante e suada é sempre para cima, sempre em busca de algum troféu e almejando um reconhecimento, um elogio, um aplauso. Quando eu não recebo, eu fico lá. Às vezes ninguém nota, mas está lá a cobrança. Porém, se quisermos crescer espiritualmente, nós precisamos apiar dos nossos idealizados pedestais de importância e rumarmos para o porão da invisibilidade. Não se preocupar com a sua própria imagem. Isto é um trabalho hercúleo, se quiser fazer do ponto de vista humano, mas é uma obra que Deus pode fazer por nós e em nós. O crescimento espiritual é sempre em direção ao pó. Daí a palavra humildade, que decorre de humus, matéria orgânica, pó. De humus, nós tiramos o humano, o homem.
O padre Manuel Bernardes diz que o homem é o pó que se alevantou, ficou de pé. E o humilde é o humano que volta ao pó. Ele retorna à sua origem. João Batista, ele percebeu isto muito bem. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Aí está a equação que vai resolver o nosso problema. Quanto mais de Cristo, menos de mim. Nós crescemos para baixo, embora olhando para cima. Nossa caminhada é descendo com os olhos em cima. Alguém disse assim: os nossos pés ficam na terra e a nossa cabeça, os nossos pensamentos no céu. Thomas Watson, ele disse o seguinte: a maneira correta de crescer é crescer menos aos seus próprios olhos. E eu diria assim: todavia, tendo os próprios olhos sempre no alto, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O Evangelho fala exatamente do esvaziamento de Cristo, do Cristo Altíssimo, que se despenca da sua absoluta grandeza, da sua absoluteidade, descendo ao mais profundo abismo, até a morte, e morte de cruz, à procura dos seus amados. É o trabalho daquele que se esvazia para que nós possamos encontrar o nosso significado. Cresce para baixo, porém com os olhos fixos sempre no Pai. Jesus disse uma feita: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente o que vir fazer o Pai. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 19, a parte B do versículo. O filho nada pode fazer de si mesmo. Como é que não pode fazer de si mesmo? É que ele, consciente, deliberadamente, tomou a decisão de se esvaziar para depender totalmente do Pai. É uma atitude de auto-humilhação para depender totalmente da suficiência do Pai. Ele tinha realmente os pés no chão e o seu olhar no alto, procurando a direção do Pai. Jesus se humilhou até ao pó como ser humano, mas jamais teve sua visão como de javali, vendo apenas o chão sem olhar para cima. Quando você vai caçar javali, o bicho, quando ele é acossado, ele vem, às vezes a vara inteira vem correndo, aí você tem que subir apenas num toco, um pouquinho mais alto do que a sua cabeça, porque ele não olha para cima. E eu considero isso, muita gente vive uma vida medíocre, olhando só para o aqui e agora. É olhar de javali e não o olhar de águia. A carnalidade tem como base a sua exaltação própria. E ela mira apenas na terra, se fixa nas coisas que se veem. A Bíblia nos chama a atenção, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Pois as coisas que se veem são temporais e as que se não veem
são eternas. Isto está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Nós não podemos ficar aqui neste limite, olhando só para esta realidade. Temos que sair deste campo, que é um campo adoecedor. A mente carnal, ela nunca entenderá o sentido das realidades de cima, porque é impossível contemplar a soberania de Deus do ponto de vista da nossa natureza caída. Eu estava falando antes que a mente carnal, a mente humana, a mente tridimensional, ela tem total impossibilidade de contemplar a soberania de Deus, a obra da graça. E eu me lembro, no meu tempo de seminário, eu fui um humanista rasteiro, que acreditava apenas e tão somente no que me parecia razoável. Eu queria que Deus entrasse na minha cabeça, na dimensão de um boné. Eu queria que esse Deus pudesse ser explicado com os limites do meu pensamento. Meus olhos estavam postos no que eu podia explicar. E se a minha mente não pudesse entender, então eu descartava aquilo como incrível. Não, isso é uma coisa... Aí usava, isto é uma figura de linguagem, isto é um mito, é uma forma. Eu me lembro da minha suspeita que eu tinha com o livro de Apocalipse. Para mim, essa era uma obra de ficção, uma coisa de tentando explicar a realidade de modo místico e até um pouco lendário. Não cabia no formato do meu cérebro, e então eu podia dizer que aquilo não era crível, não era uma coisa de realidade espiritual, porque eu não podia explicar, eu não tinha condição de entender. Isto foi assim até que Deus, pela sua graça, me fez nascer do alto e receber a vida espiritual que reage de modo espiritual. Quando eu nasci de novo, eu já era pastor há 5 anos, porque a gente pode estar na igreja e não ter experimentado a regeneração. Você pode ser um religioso adequado. Aliás, quando Jesus falou sobre novo nascimento, ele falou para um mestre religioso, para um homem que era dali do sacerdócio. Nicodemos, ele era um fariseu, um teólogo, mas ele não conhecia as coisas espirituais. Jesus chegou a dizer para ele: se falando das coisas terrenas não me credes, como crereis se eu falar das coisas espirituais? A nossa mente é muito limitada e aquilo que foge ao quadradinho da nossa mente, nós ficamos com muita dificuldade. O apóstolo Paulo deixou claro na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz que o homem natural, ele não aceita aquilo que for do Espírito de Deus, porque lhe parece um absurdo e não pode entender, uma vez que o saber espiritual só pode ser recebido de modo espiritual. É preciso que o homem seja vivificado, transformado, ter uma outra mentalidade.
É isso que significa a palavra arrependimento na língua grega, metanoia, mudança de mentalidade. Quando Deus opera essa mudança, é impossível ao homem natural pensar espiritualmente, uma vez que só aquele que foi regenerado pode reagir assim de modo espiritual. Eu tenho tido algumas experiências com pessoas conversando, eles vêm com suas dúvidas, com as suas dificuldades e fazem as suas perguntas, e muitas delas que eu não sei responder, a grande maioria não sei responder, eu sou muito limitado, mas eu começo a falar do Evangelho, e eu me lembro disso de um intelectual, um doutor, uma pessoa bastante culta, e ele veio com aquela série de limitações e perguntas, e houve um momento que eu disse, olha querido, eu não sei responder grande parte dessas questões, mas o que eu sei lhe dizer, eu vou falar um pouco aqui da pessoa de Cristo. E quando eu terminei de conversar com ele pôs a mão assim no queixo, olhou e disse, rapaz, eu não preciso mais das respostas. Aqui no meu interior entrou uma solução. Eu não sei o que acontece, é um milagre da revelação de Deus. A regeneração é a vida espiritual gerada pelo Espírito Santo no íntimo de um morto espiritual, e aí a sua conversão é a reação espiritual desse regenerado. Aí ele passa a crer e se arrepender da sua autoconfiança. É como se fosse cego, um cego, em que o cirurgião, por um método de interferência, curasse aquela cegueira, e de repente ele começa a enxergar. Ele não começou a enxergar por si mesmo, foi uma intervenção. A regeneração é uma obra divina. Ninguém pode reagir espiritualmente se antes ele não for vivificado pelo Espírito. A minha alma, ela é limitada às 3 dimensões. E aí eu posso dizer que o mundo espiritual tem 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, sei lá quantas dimensões. Na física quântica, hoje, já se falam em 500 dimensões. E quantas dimensões? Isso é uma questão de matemática, de projeções, mas nós só temos 3 para a nossa visibilidade. A vida espiritual não tem nada a ver com a reação da alma em seus sentimentos. É algo que transcende. É vida sobrenatural de Deus. É vida de Deus em nós. O velho homem, que a Bíblia chama isso de velho homem, o servo do pecado, vive ativo por sua alma, crescendo rumo à sua exaltação própria. E aquela ideia de que eu tenho o controle das coisas. O novo homem, aquele que foi gerado novo, filho de Deus, nascido do alto, vive em seu espírito de modo espiritual e sobrenatural, crescendo em humildade em direção ao zero, em total dependência da soberania do Pai. É assim que nós entendemos a vida espiritual. Não é algo que me coloca no controle das coisas. Nada menos que isto eu posso considerar como vida espiritual. A pergunta que eu faço para você
é a seguinte: Jesus disse: aquele que não nascer de novo ou não for nascido de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a pergunta é: você já nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você pertence a um sistema religioso, se você faz parte de alguma cultura religiosa, mas se você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se não, considere isto, leve isto a sério e suplique a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, revela-me a realidade espiritual por meio do Teu Espírito. A gente está falando de coração para coração, ok? Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir, para a glória dEle, para a nossa edificação.